Fala galera, podcast 02 do Soberano Brasil. Estou com ele aqui, o senhor Cláudio Oliveira, economista formado pela UFES, escritor de mais de 300 artigos, né? Além disso, já escreveu um livro, que nós vamos falar sobre esse livro hoje. E ele vem aqui dar mais uma aula para a gente sobre soberania nacional, né? O levantamento da realidade dos fatos e tudo provando, né, com os vários registros que estão disponíveis para quem quer descobrir a verdade checar. Então, senhor Cláudio, muito obrigado por ter vindo, obrigado por essa aula e obrigado por estar cumprindo essa missão aí de ensinar as pessoas, né, o conceito de soberania nacional. Obrigado, Alberto, sou eu que agradeço, né? Eu espero que a gente seja entendido, né, compreendido e alcance aqui os objetivos nossos, que é realmente de levar ao povo brasileiro uma mensagem de necessidade de concentração de pensamento na soberania nacional, que vem sendo perdida ao longo desses últimos anos, infelizmente, não é? Parece até que houve às vezes a gente pensa que a geração nova passou por um tipo de lavagem na memória, na educação, né? E perderam o sentido de brasilidade, de interesse pela pátria. Uhum. Eu sou muito getulista, né? Uhum. Entendeu? Porque o meu pai era muito getulista também, e eu aprendi, né? E eu, às vezes, pergunto, eu tenho muito contato com os caminhoneiros, por exemplo, né? Uhum. Eu sou, inclusive, diretor de um conselho de caminhoneiros. Eles me convidaram para participar desse conselho e estou lá como diretor. Então, uma vez eu perguntei para eles, vocês conhecem algum país em que o presidente se matou pelo povo? Eu falei, não conheço. Pois é, nós temos um presidente que foi... Ele se matou, deixou uma carta, testamento lindíssima e que ensina a ser brasileiro. Infelizmente, essa carta foi abandonada, esquecida e até escondida, para que o povo brasileiro não leia. Porque essa carta, no meu modo de ver, ela deveria ser tema de redação do Enem todos os anos. Entendi. Para o brasileiro, devia ter uma cópia dessa carta em toda a escola pública brasileira. Tá? Não é uma questão de partido, de direita ou de esquerda, não. É uma questão de nacionalidade. Quando você vê lá nos Estados Unidos, né, como eles cultuam os seus ex-presidentes, né, sim, que fizeram muito menos do que um Getúlio Vargas fez para o Brasil, tá entendendo? Aí a gente fica sem entender como é que se esquece, como é que o povo esquece aquilo que foi feito por ele, esquece a sua própria história, né? Foi, como eu falei, quer dizer, o momento em que o Brasil realmente se desenvolveu foi com esse presidente Getúlio Vargas, que realmente trabalhava para o povo. Uhum. E ele, se vendo acuado e julgando, se você ler a carta dele, você vai ver que ele acreditava no Brasil. Ele acreditava que com o ato dele, ele se matando, ele ia livrar o povo daqueles que ele chamava os abutres da nação brasileira. E esses abutres, eles são os mesmos abutres que estão hoje aí comandando a nação. Ou seja, até hoje não mudou nada. Pelo contrário, foi por muito pouco tempo que a nação sobreviveu a isso. Logo, esses abutres voltaram e hoje eles estão dominando o país com toda a força, não é? E a carta de Getúlio teria de ser... e eu, todo lugar que eu vou, eu levo uma cópia dessa carta do Getúlio. É uma das finalidades do site. Uhum. Se vocês entrarem lá no site, na primeira página vocês vão encontrar um vídeo, áudio com a carta de Getúlio, quando ele se suicidou, né? Uhum. Lá em 1954. Tá? E os brasileiros esqueceram isso, perderam a memória de brasilidade. Então, naquela época, quando... outro dia mesmo um companheiro petroleiro aposentado falando, poxa, Cláudio, antigamente 100% dos brasileiros defendia a Petrobras. Agora fizeram um levantamento, só 54% são favoráveis à Petrobras. Portanto, 46% deixaram
de pensar nisso, né? De jogar isso importante. Então, a gente vê como é que nós caminhamos num sentido totalmente errado para se buscar esse desenvolvimento brasileiro. Então, essa figura do Getúlio Vargas, né? Que é aquele cara que fez com que o Brasil crescesse o que cresceu, que eu falei, né? Em 1980, a indústria brasileira produzia mais do que a indústria da China e da Coreia junto. Entendi. Fruto desse trabalho que foi esquecido. E essa carta foi abandonada, né? E ele diz, claro, na carta lá, eles não querem que o povo seja livre. Eles não querem que o Brasil seja independente. Tá? Entendi. Mas ele disse, eu vou sair vitorioso. Esse meu ato aqui, eu vou ser vitorioso. E vocês, eu ofereci minha vida para vocês, agora eu ofereço a minha morte para salvar vocês. Mas nunca mais o Brasil será explorado do jeito que está sendo explorado. Então ele acreditava que o ato dele ia salvar o país. Então, é uma coisa fantástica de ver um país como o nosso, como é que esquece. E você falou a questão dos americanos, né, de lembrar a história. É até comum um americano, né, saber a sequência dos presidentes. Nós, quiçá, normalmente as pessoas não conseguem lembrar os últimos 3, 4 diferentes que tiveram aí, né? Exatamente. E falando da Caravana da Soberania, que está andando pelo Brasil, a gente está gravando esse episódio no dia 15 de maio, então... 15 de junho. Isso, 15 de junho, fugiu aqui. 15 de junho, e quando o episódio for ao ar, eu não sei quando você vai assistir, mas só para você ter como referência, hoje, 15 de junho, quais são os próximos destinos prováveis aí para a Carreta da Soberania, senhor Cláudio? No momento, a carreta está saindo da cidade de São Paulo, indo para Santos, no litoral paulista, onde o sindicato de caminhoneiros lá de Santos, está aguardando a carreta e eles vão preparar uma carreata, uma passeata, né? E com o discurso da caravana, os temas, para divulgar os temas da caravana lá na cidade de Santos. Dali, né, muito provavelmente, nós vamos para Caraguatatuba, onde existe um núcleo grande de aposentados da Petrobras, que pediram para a gente passar por lá. De lá, nós devemos ir para Barra Mansa. Lá existe um sindicato associação de caminhoneiros também, que estão aguardando a gente para fazer o mesmo movimento. Lá de Barra Mansa, a gente tinha uma ideia, né, eu tinha um desejo de levar essa caravana para a Avenida Paulista. Eu estava pensando que a oportunidade seria agora, no próximo domingo, dia 19, mas agora eu já fui informado que não vai ser possível, por causa da parada gay, que vai acontecer, eu acho, esse final de semana, né? Então, eu não sei se lá de Barra Mansa nós vamos retornar para São Paulo se houver alguma oportunidade, ou nós vamos subir para o Nordeste brasileiro, porque o pessoal, principalmente lá da Bahia, depois que foi vendida aquela refinaria da Petrobras, né? O preço do combustível na Bahia passou a ser o mais alto do Brasil. E a população lá está muito revoltada, sabe? E eles estão pedindo para a gente passar por lá, em Feira de Santana, sabe? Então, inclusive, eu estou sendo chamado para dar entrevista para as rádios lá da região, né? E para falar sobre esse assunto. Então, nós estamos definindo se essa caravana vai já para a Bahia e depois seguir pelo Nordeste, talvez Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, tá? A gente vai programando de acordo com, principalmente, que a gente vai sendo chamado, tá? Porque é importante essa participação e hoje essa caravana está sendo praticamente levada, por mais incrível que pareça, mais estranho que pareça, pelos caminhoneiros. E, senhor Cláudio, a gente está falando da caravana, né, do Soberano Brasil. Você fala, então as pessoas estão chamando a gente, as pessoas não convocam. Você pode explicar para a gente quem são essas pessoas que estão convocando a caravana e por quê? Foi no início de 2020, aliás, foi em 2019, eu fui fazer uma palestra lá na Universidade de São Paulo, porque tinha o congresso
da FEBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos, né? Eles me convidaram para ir lá fazer uma palestra sobre Petrobras na Universidade de São Paulo. E quando eu fui convidado, eu fui contatado com as pessoas que estavam sendo contatadas por caminhoneiros, grupos de caminhoneiros, que queriam ir lá participar, assistir a palestra, sabe? Só essa entrada lá era paga para o evento, sabe? Sei. Mas eu consegui conversar lá com os dirigentes do evento e eles permitiram lá uma entrada de uma meia dúzia de caminhoneiros que foram lá assistir essa palestra, né? E, terminado o evento, nós começamos a conversar de lá de São Paulo, depois marcamos uma reunião no Rio de Janeiro, lá na Associação dos Engenheiros, e essa conversa começou ali, e dali eu conheci um caminhoneiro que ficou muito amigo meu, que ficou muito interessado. Que aí eu comecei a ensinar a eles o que era a política de preço da Petrobras. Essa política já estava lá colocada em 2019, entendeu? E em 2020, nós iniciamos uma caravana pelo fim da política de preço da Petrobras. Isso foi no início de 2020, saímos com um caminhão-baú, que saiu de São Paulo, foi para Santos, se dirigindo para o sul do Brasil. Mas aí veio a pandemia do Covid, e não se encontrava mais restaurante, hotel no meio da estrada. Nós tivemos de abortar a caravana e retornar e parar, vamos esperar uma nova oportunidade. A oportunidade chegou agora, em 2022. Em 2022, a gente retomar essa caravana. Então, e nesse meio tempo, eu fui convidado pelos caminhoneiros, comecei a participar de reuniões de encontros caminhoneiros, para participar de um conselho de transporte rodoviário de carga, como diretor lá do conselho. E nesse contato todo, eu comecei a ter um relacionamento muito forte, né? Através de WhatsApp, de vídeos, com muitos caminhoneiros. Então, eu estou em grupos de muitos caminhoneiros pelo Brasil todo. Criei grandes amigos em tudo quanto é lugar. No Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pelo Brasil inteiro. Todos caminhoneiros, entendeu? E preocupados com o Brasil, preocupados com a vida deles, principalmente, né? De grande dificuldade nesse momento, e querendo aprender, querendo entender as coisas, e me buscando para eu poder mostrar e esclarecer a eles certos fatos que eles não conheciam. Conheciam tudo errado via mídia. Tá? Igual o nosso programa número 1, onde você mostra, né, que é possível se mudar a política de preço e chegar a um preço de combustível próximo de R$4, sem que ninguém na cadeia acaba perdendo, né, seu Cláudio? Todo mundo acaba ganhando, né? E quer falando dizer, de sai perdendo o mercado. Só o mercado. O mercado sai perdendo. Isso. Tá? Mas o que não quer dizer os acionistas da Petrobras, eles não sairiam perdendo. Não. Eles não sairiam perdendo. Isso. O mercado sairia perdendo. Isso. Tá. E, senhor Cláudio, falando de motoristas, como que está a situação dos motoristas hoje? Porque eu tô, assim, a minha percepção é que o preço do combustível, nesse preço que está, eles estão quase se mobilizando para uma paralisação geral. E me parece que, por alguma razão de interesse nacional, né, de visão deles, eles ainda não fizeram, mas estão prestes a fazer. Então, como que está a situação dos motoristas hoje? A situação do motorista autônomo, principalmente o motorista autônomo, ela é terrível, né? Porque o governo, né, como já falei, são 3 poderes trabalhando para o mercado no Brasil, né? Então, quando você tem uma categoria como essa, de autônomo, motorista autônomo, ele é como se ele não fizesse parte daquele mercado que interessa esse grupo, o mercado das grandes empresas, das grandes corporações. Esse grupo ele é totalmente desprotegido, não é? Então, mas ele, se você pegar a história, né, do Brasil, e o Brasil se desenvolveu a partir do transporte rodoviário, por opção do governo, não é? Por opção que muitos criticam muito, não é? Mas que talvez foi o que era possível para o momento, né? É preciso ver que o desenvolvimento do Brasil foi completamente atrasado em relação aos outros países, né? Para ter uma ideia, a siderurgia dos Estados Unidos começou em 1860, 65, alguma coisa assim,
né? Que um irlandês, o Carnegie, foi para lá Isso. e criou a US Steel. Está entendendo? Mas como que ele criou isso? Criou porque o governo americano falou, você pode produzir o aço que nós compramos tudo que você produzir. Quer dizer, tinha a garantia do governo para poder fazer, para demonstrar que sempre o governo que dá um empurrão, que dá... Então, eles criaram a siderurgia em 1860, começaram a fazer trilhos e fizeram estrada de ferro, né? Do leste ao oeste do país, né? E começaram a construir vagões e locomotivas. Né? Então, bem antes de existir caminhão, automóvel, eles já tinham todos os trilhos, os trens que você... Olha, os assaltos que tinham nos trens, sim, não era ninguém de carro nem de moto, era cavalo, tá entendendo? Que era o único veículo que existia na época. Tinha o trem com trilho, mas... caminhão, isso não existia, né? E eles se desenvolveram também na área fluvial, com transporte fluvial e de cabotagem, né? Fazendo navio, aqueles navios a vapor e tudo, em função da indústria siderúrgica que eles implantaram, que no Brasil levou quase um século depois, né? E o Brasil tinha de recuperar isso tudo, e investimento em ferrovia é muito mais alto do que o investimento em rodovia, não é? O Brasil, com pouco recurso, a maneira de fazer isso rápido teria exatamente o transporte rodoviário. E aí é que entram, então, esses verdadeiros heróis, que são os caminhoneiros que transportaram todos os produtos do Brasil, todo o desenvolvimento durante esse tempo todo. Sim. Agora que eles todos já chegaram com a idade mais avançada, não é? E que não tem outra profissão, não sabem outra atividade, né? E nem estão mais em idade de iniciar uma carreira, de recomeçar, não é? É como vão lá e puxam o tapete deles, entendeu? E colocam ele em situação de quase não conseguir sobreviver, não é? Então, quando tem algumas reivindicações dos caminhoneiros que foram concedidas, eles falam, nós ganhamos, mas não levamos. Por exemplo, o que chama piso mínimo do frete. Eu lembro disso. O que é piso mínimo de frete para o caminhoneiro? Né? Existe uma lei, mas a lei não é obedecida e não é seguida, entendeu? Está no Supremo agora, levaram para o Supremo para decidir se é constitucional ou não. Muito provavelmente, o Supremo, como já falei, os três poderes trabalham para o mercado. A visão do Supremo vai ser a visão do mercado. O que o Supremo vai dizer? Não, isso é inconstitucional, porque atrapalha o mercado. Não vai pensar nos não sei quantos milhões de caminhoneiros que tem por aí e suas famílias, né? Entendeu? Então, mas o que é o piso mínimo de frete? Piso mínimo de frete é igual ao salário mínimo. É o mínimo que existe, que é exatamente para impedir o homem de ser explorado pelo próprio homem. O que acontece com o caminhoneiro? Ele pega uma carga em São Paulo, leva até o Ceará por um determinado preço. Quando ele quer voltar de lá e pegar uma outra carga e trazer, ele é submetido a um verdadeiro leilão. Sim. Quem der o preço mais baixo vai levar. Porque ele sabe que ele precisa voltar. Ele precisa voltar, ele quer voltar o mais rápido possível e não consegue, ele baixa o preço a ponto... Ele não sabe fazer muitas contas às vezes, entendeu? Baixa o ponto e tem prejuízo. E o que acontece com esse pessoal? Se você olhar a frota dos caminhoneiros autônomos no Brasil, é frota de 20, 30 anos de idade. Eles não conseguem sobreviver e renovar. Se você olhar, por exemplo, taxista, taxista ele tem o medidor, aquilo que cobra dele ali. O taxímetro ali, o taxímetro, tá certo? Então, o taxista ele consegue, a maioria deles que eu vejo, eles conseguem sobreviver, se sustentar e renovar o seu equipamento. Eles têm incentivo, eles não pagam imposto, IPI e tal, na compra do veículo, né? Então, eles conseguem sobreviver. O caminhoneiro autônomo foi levado... E aí houve essa paralisação de 2018 e colocaram como se aquilo fosse a paralisação do caminhoneiro autônomo. Mas, na verdade, o caminhoneiro autônomo ele foi obrigado a parar. Porque quem parou foi o agronegócio, foram as grandes transportadoras.
Mas esses grandes não podem parar, porque isso é proibido por lei. É o chamado lockout, eles não podem parar. Então, eles pararam e puseram a culpa no caminhoneiro autônomo, porque o autônomo pode parar, está entendendo? Mas o autônomo sozinho, ele independente, entendeu? Ele não tem unidade para fazer uma paralisação dessa. Até porque ele não pode parar, né? Ele provavelmente não se preparou para isso. Ele, por exemplo, se ele tem uma carga para ele levar, que ele sabe que ele vai receber um dinheirinho, tá? Que é o leite do filho que está em casa, se mandar paralisar, ele não vai. Ele, entendeu? O caminhoneiro autônomo ele é independente, é o que o nome diz mesmo. Ele é um empreendedor individual, ele quer ser livre. Ele quer sair de casa e dizer, não, hoje eu vou pegar uma carga aqui, vou lá para Manaus. Ou eu vou só aqui para perto, aqui para o porto, aqui, tá entendendo? E eu volto para casa. Ele mesmo se planeja, tá certo? Então ele não gosta de cabresto. E nessa onda do caminhoneiro aí, né? Afinal de contas, o presidente da República, né? Que está lá como o chefe, né? Porque o Brasil é acionista da Petrobras, né? Ele como chefe do executivo, ele pode ou não pode mexer na política de preço da Petrobras? Ele pode mexer a hora que ele quiser. Né? E, na verdade, esse presidente que está aí, o Bolsonaro, dos grupos que ajudaram a eleger o Bolsonaro, mais ajudaram foram os próprios caminhoneiros. Sim. Os caminhoneiros foram importantíssimos na eleição do presidente Bolsonaro. Tá? Só que hoje, eu te digo que 80% dos caminhoneiros já não estão mais do lado do presidente Bolsonaro, tá certo? Da mesma forma que eles não apoiam o Partido dos Trabalhadores, quer dizer, eles não estão indefinidos, entendeu? O próprio Bolsonaro, eles têm gravações, eu já vi, os caminhoneiros, eles compartilham, e eu participo disso, né? Gravações do Bolsonaro lá na campanha, sim, falando que assim que entrasse ia acabar com a excrescência dessa política de preço da Petrobras. Entrou e não mudou nada. E começa a fingir que como se não tivesse o poder, que a empresa foi... Não era. Quem manda, quem tem o controle acionário da empresa é que manda na empresa. Quem tem o controle acionário, aquele capital votante, é a União. É a União, é o presidente da República que nomeia o conselho de administração da empresa, nomeia toda a diretoria da empresa. Então, é a União que dá as diretrizes do trabalho da empresa. Entendi. Como é que foi criada essa política de preço? É isso que eu queria te perguntar, porque se o presidente pode alterar, mas a política de preço ela foi criada via uma lei ou é algo que o presidente pode mexer? Porque o que eu já ouvi, né? Falou, não é possível mexer na política de preço porque ela segue uma legislação. Então, se o Congresso não muda, o presidente não pode interferir. Para você, isso faz sentido ou não? Isso não faz sentido nenhum. Isso é outra das mentiras. Das mentiras, e tantas mentiras que rolam por aí. Essa política de preço ela foi criada no dia 18 de outubro de 2016, pelo que tinha recentemente entrado na Petrobras, né? Pedro Parente, como presidente da Petrobras. Né? Isso foi criado através de uma medida administrativa da Petrobras. Sim. Ele simplesmente comunicou ao mercado, a partir de hoje, nós vamos adotar essa política de preço. Então não houve congresso? Nada. Mas, né, é uma medida administrativa da empresa. É só uma medida administrativa da empresa. A partir dali, que foi feito isso, todas essas forças que eu falo, que trabalham para justificar a venda, elas começaram também a trabalhar para justificar aquela política de preço que interessa ao mercado. Claro. E começaram a fazer algumas regras, entendeu? No Conselho Nacional de Política Energética, na ANP, tá entendendo? Para como que amarrar a Petrobras e dizer, não, ela tem de seguir isso aqui. Entendi. Obrigando a Petrobras a colocar preço internacionais lá na sua reserva, lá, aquilo é preço que é proibido pela lei brasileira. Você colocar preço vinculado à moeda estrangeira.
Inclusive, isso é inconstitucional. Tá? Mas eles estão passando por cima de tudo. Tá? Estão passando por cima da Constituição. Tá? Porque a Constituição brasileira diz que a Petrobras está aí, primeiro, atender o desenvolvimento do Brasil, atender a necessidade do povo brasileiro. Mercado é quinto, sexto, sétimo item. Está entendendo? Sim. Livre mercado. E ele veio para o topo. Então, isso veio para o topo. É o principal, é o que tem de fazer. Você está entendendo? Então, essa política, o presidente, se ele quiser... Então, ele coloca lá um presidente na Petrobras que no outro dia o cara fala, não... Ele fala, vamos mudar a política, vou colocar um novo presidente. No outro dia o cara vai lá e dá uma declaração, vamos manter a mesma política. Parece que ele não conversou com a pessoa. Será que coisa estranha, né? Eu te pergunto o seguinte, a Dilma não foi capaz de segurar o preço e não deixar... Ela não foi capaz de segurar o preço e não deixar o preço subir? E que eles dizem que o Petrobras teve um prejuízo enorme, porque eu estou dizendo que é tudo mentira? Sim, inclusive foi tema do nosso programa número 1, que você falou a mãe de todas as mentiras. A mãe de todas as mentiras. E ela segurou, e a gente pagava aqui um preço mais baixo que o preço internacional. Então, se ela pode, por que o Bolsonaro não pode? Entendi. Se ela pôde fazer, será que ela é menos capaz? Que ela tinha, então, um controle maior sobre a empresa? Como é que com ela não conseguiram chegar e implantar? E eles fizeram, né? Essa política de preço veio já inspirada do governo da Dilma. Do seu Bendini, que foi colocado lá. Né? No governo da Dilma houve uma mudança. Sim. E colocaram um cidadão que o plano de negócio da Petrobras, do Bendini, plano de negócio 2015-2019, previa a venda de 57 bilhões de dólares de ativos da Petrobras. Uau. Isso já no governo do PT. Então, todas essas refinarias e os dutos já estavam lá no plano do Bendini, já estava lá no plano do PT. E o PT hoje diz que tudo começou depois do golpe de 2016. Não, tudo começou lá. Eles já tinham essa previsão de venda desses ativos? Tudo, já estava no plano. Quando o Pedro Parente chegou, pegou dele já tudo pronto. Está entendendo? Tanto que a nova transportadora do Sudeste, um duto, foi vendido no início de 2017. Em 6 meses, o Pedro Parente publicou, porque já estava pronto para vender. Entendi. E a política de preço, que de 2010 até 2014, a Petrobras manteve um preço mais baixo que o preço internacional, a partir de 2014, o preço internacional caiu e a Petrobras manteve o mesmo nível de preço, ela não diminuiu o preço. E o povo brasileiro não repara isso. Quando você não aumenta, o povo brasileiro não reclama. Sim. Ele não sabe que tinha de estar abaixando. Então, ela manteve o preço e ali foi o início da inspiração para se criar essa política de preço de paridade. Foi inspirado já na política do PT, que foi criada preço de paridade de importação. Quando o Pedro Parente implantou isso, 16 de outubro de 2016, para chegar nesse preço de paridade de importação, ele teve de baixar o preço. O preço estava mais alto que o preço de paridade de importação. Estava mais alto. Estava mais alto. Está entendendo? Ele herdou do PT esse preço. Então, os importadores estavam deitando e rolando aqui no Brasil. Com preço aqui interno, 50% acima do preço internacional. Que eles vendiam lá fora. 50% do preço internacional era molha. Você importar e começaram a tomar o mercado da Petrobras ali. Entendi. E aí gostaram. Tá entendendo? Todo mundo gostou. Opa! Aí o mercado gostou, beleza. Estão deixando deitar e rolar e tomar o mercado da Petrobras. Aí institucionalizou essa política de preço, já inspirada naquilo que veio lá do governo do PT, que hoje diz que tudo aconteceu depois do golpe. Entendi. Entendeu? E senhor Cláudio, quem assistiu o nosso programa 1 e assiste agora o nosso programa 2, deve estar com uma pergunta na cabeça, que é o seguinte: afinal de contas, o senhor Cláudio Oliveira é de esquerda, é de direita ou é de terceira via? Pois é, sabe, às vezes os meus artigos
lá no site da Associação dos Engenheiros, é dado liberdade para quem quiser escrever ou comentar o que quiser. Então, existe um grupo lá talvez de petroleiros, não sei o quê, que combate muito, né? Então, quando a gente coloca, eles falam, não, vocês são petralha, são comunistas. É o eixo de sempre, né? Então, quando falta argumento, aí começa a xingar, chamar nome disso, daquilo, né? Mas tem uns que falam assim, esse é o economista que não é de direita nem de esquerda, ele é do contra. Esse economista não é de direita nem de esquerda, ele é do contra. Está entendendo? Mas não é exatamente isso. Realmente, eu não sou nem de direita nem de esquerda e não quero nem saber o que é isso. Porque essas coisas, essas teorias, é coisa importada, é coisa que veio de fora, foi criado lá fora. Isso. E querem adaptar isso aqui dentro do Brasil. O Brasil tem suas próprias características. Eu insisto que a gente tem de ter a nossa própria metodologia de trabalho. Né? Não é nem de esquerda nem de direita. Nós não vamos nos adaptar àquilo que está vindo de fora. Tá? Não é o Brasil, aquilo que o Getúlio falava. O Brasil é um país que de característica do brasileiro é de solidariedade cristã. Então, essa solidariedade cristã, que é característica do brasileiro, ela não se adapta a um regime comunista, como da China. Ele não consegue se adaptar, não funciona. E também não funciona com um regime capitalista de alta exploração, como o cristianismo, né? Cristianismo europeu e americano. São cristãos do mesmo jeito, mas é um cristianismo completamente diferente. Claro. O cristianismo brasileiro, o brasileiro foi catequizado por padres jesuítas. Sim. Entendeu? É uma categoria de padres completamente diferente das outras, né? São, talvez, a única ordem dos padres que eles fazem, não é só voto de castidade, eles fazem voto de pobreza. Sim. Você está entendendo? Então, eles que catequizaram o brasileiro, isso está na imagem do brasileiro, sempre que nós temos aqui o Frei José de Anchieta, né? Que era São José de Anchieta, sim, né? Que é um padre como o padre Manuel, primeiro padre jesuíta que veio para o Brasil, que fundou lá em São Paulo, a cidade lá de São Paulo, Manuel da Nóbrega, né? Manuel da Nóbrega. Né? Mas, assim como a gente tem o Padrinho Padicício lá no Ceará. Então, tudo isso faz parte do que está dentro da gente, da imagem do brasileiro, da maneira do brasileiro ser. E o Brasil não é melhor nem pior que país no mundo, mas é diferente. Tem sua característica única. Única, tá? Que ninguém tem. Então, nós temos de ter um modelo que tem de ser feito em cima da característica do brasileiro. Não é nem de esquerda nem de direita. Nós temos de trabalhar para aquilo que é bom para o Brasil, que é bom para o brasileiro, não é? E esquecer. Eu costumo falar que às vezes o cara é um grande estudioso e vem, né, de Lenin, de Marx. Eu falei, mas eu acho que você devia ler mais Euclides da Cunha. Melhor do que ler Marx é você ler Euclides da Cunha. Está entendendo? Sim. Ler, conhecer mais o Brasil. É isso que a gente precisa. Esquece esses tipos de extremismo que o Getúlio mesmo falava. Nós temos de esquecer esses extremismos, sair fora, ficar longe disso. Isso só traz guerra, confusão. Não é para beneficiar o Brasil, é para beneficiar isso lá fora. Então, todas essas guerras que foram criadas, você lembra, cria Coreia do Norte, Coreia do Sul. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Aquilo não é guerra do país, não é guerra de fora que foi colocada lá dentro. Está entendendo? Então, a gente precisa ter o nosso próprio modelo. O Brasil tem tudo, tem toda a cultura para ser, não é? Um grande país. Quem é que tem samba e carnaval? Somos só nós. Quem é que tem feijoada e muqueca? E tem até dois tipos de muqueca. Tem a nossa, que é capixaba, tem a baiana. Todas elas são muito boas. Muita briga. Nós temos isso para dar para todo mundo. Está entendendo? Receber todo mundo muito bem aqui. Claro. E desenvolver o país desde que a gente atue nesse sentido. Esquece esse negócio de direita e esquerda e vamos ficar no Barbosa e Lima Sobrinho. É do partido de Tiradentes ou do partido Silvério dos Reis? É só isso. Tá. E falando nisso ainda, o Congresso Nacional ainda tem jeito
ou não? O jeito, o que todo político, né, o que ele se preocupa é ele está olhando sempre, vai estar sempre atento, né, com o seu eleitorado. Isso. Quer dizer, a forma como o eleitorado reagir, aquilo que o eleitorado pede, ele deve estar medindo isso a cada segundo. Então, se ele toma uma atitude que vai refletir mal para o seu eleitorado, isso ele não vai querer fazer. Então, por isso que a nossa caravana está chamando o povo para vir de maneira ordeira, mas via rua pedir a soberania nacional. Se o pessoal, os políticos, né, o povo lá do Congresso, tiver uma reação dessa do povo, dessa forma, eles vão ter de reagir. Sim. Nesse sentido. Então, é a única forma que eu vejo de haver alguma mudança. Sem isso, essa política de entrega do país, de entreguismo, isso que está acontecendo hoje, do país ser dominado pelo mercado, vai ficar cada vez pior. Pior do que está, acho até difícil. Mas fica difícil de recuperar. E ainda nesse assunto, você poderia falar para a gente sobre o livro que você escreveu, A Segunda Privataria, né? O que tem dentro desse livro que fez uma organização comprar 400 exemplares e fazer uma doação? Eu gostaria que você contasse para quem esses 400 exemplares foram doados. Uma vez, eu não me lembro, talvez de 2018, acho, eu fui numa audiência pública e o cara que presidia lá a audiência pública era do Partido dos Trabalhadores, ele era do PT. E eu fui lá exatamente mostrar que a Petrobras nunca teve problema financeiro, né? Com números, expondo lá para eles e tal. E depois eu fui no gabinete do deputado, mostrei mais números para ele, falei, deputado, olha... E ele virou para mim e falou assim, ô Cláudio, por que você não escreve um livro sobre isso aí? Você pode falar o nome desse deputado ou não pode? Eu acho melhor não falar. Tudo bem. Então, tudo bem. Ô Cláudio, por que você não escreve um livro, se você não escreve um livro sobre isso aí? Está entendendo? Então, eu pensei, mas deputado, o que eu estou querendo é que o senhor vá lá na tribuna e fala para todo mundo isso que eu estou falando para o senhor, para pararem de falar com essa história, parar de denegrir o nome da empresa indevidamente, entendeu? Mas depois, mais tarde, eu falei, eu acho que eu já tinha escrito muito, eu falei, tem que escrever alguma coisa, porque eu vi sempre o Partido dos Trabalhadores dizendo que tudo aconteceu depois do golpe. Eu falei, não, me desculpe, mas não é bem isso, não, entendeu? E eu acho que o maior crime, isso está nesse livro, que o Partido dos Trabalhadores cometeu contra a Petrobras, foi a omissão ou conivência, quando começaram a dizer que a empresa estava quebrada, e o Partido dos Trabalhadores estava administrando a empresa. Sim. Eles tinham todo o direito de pedir direito de resposta na imprensa. A Miriam Leitão, que escreveram isso, eu quero direito de resposta, vou mostrar os números e acabar com isso aqui agora. Não. Eles foram coniventes. Eles permitiram que essa história ficasse até hoje. Eles permitem que as pessoas vão lá para o Congresso. O que está por trás disso? Por que eles permitem que aconteça uma coisa dessa? Porque eles fazem parte do mesmo grupo de interesse de defesa do capital estrangeiro. Essa é a grande narrativa para vender a Petrobras. Sim. E se eles fossem contra, tirassem essa história do meio, acabava. Então, eles queriam manter a narrativa. Eles fazem parte do mesmo grupo. Por isso, para mim, esse é o grande crime que o Partido dos Trabalhadores cometeu contra as Petrobras. Se você olhar esse livro, a última frase que tem no livro, a última frase do livro é a seguinte. Como disse, nós somos cristãos, né? Sim. A última frase do livro diz o seguinte: aquele que erra e não se arrepende, nem Deus perdoa. Profundo. Ok? Aquele que erra e não se arrepende, nem Deus perdoa. Se o PT viesse a público, me arrependo porque isso aqui foi feito... Não é só a questão da corrupção. Porque a corrupção, como eu falo, não afetou em nada a Petrobras. Agora,
o tratamento dado à empresa, né? Ao nome da empresa, né? Denegrindo o nome da empresa, porque ela quebrou e tal. Isso aí é muito mais grave do que o efeito disso, é muito mais potente do que foi. Enquanto estava na corrupção, o povo estava aceitando. Estava ainda querendo manter a Petrobras. Mas na hora que falou que quebrou, e ninguém defendeu, e ninguém falou nada, e até hoje ninguém defende. Eu estou falando sozinho isso esse tempo todo. Sim, tanto é que você provou, né? Nos balanços que sim, Sim. tinha dinheiro em caixa, tinha tudo. E talvez as pessoas ouvindo, elas vão achar que você está dizendo que você é a favor da corrupção e você nunca foi a favor da corrupção, tanto é que você fez as denúncias. Sem dúvida, né? A questão é que você mostra que no universo de 144 bilhões, foi isso que você falou ali, me corrija se eu estiver errado, por favor, 6 bilhões não é nada. É muita coisa, quando você vê sozinho. Eu estou falando de 144 bilhões de dólares. Nós estamos falando de um universo de 400 bilhões de reais por ano. 6 bilhões de corrupção é muito pouco. Em 5 anos é muito pouco. E teve a questão... Não é que é muito pouco, é muito dinheiro. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. Mas para aquela empresa Petrobras, aquilo não faz nada no aspecto financeiro dela, não desequilibra nada, não ocorre nada. Entendeu? Mas o que mostra isso realmente são os números que estão lá. O que mostra isso é aquilo que eu falei, que é a disposição, né, dos banqueiros em emprestar dinheiro para a Petrobras. Banqueiro não empresta dinheiro para a empresa quebrada. O que demonstra isso são as empresas de classificação de risco darem a ela o grau de investimento exatamente quando eles diziam que ela estava quebrada e que hoje... O que demonstra isso é que a Petrobras nunca atrasou nada, nenhum pagamento, nenhum dia, em momento algum. Tá? A empresa quebrada costuma ter dificuldades financeiras, não é esse o caso da Petrobras, é exatamente o inverso. Sempre com muita saldo financeiro, está entendendo? Muita tranquilidade, comodidade financeira para trabalhar. Nunca teve... Isso é a verdade pura e simples. Ninguém que fala isso mostra algum número, porque não tem número para mostrar. O único número que eles aparecem é aquele subsídio que foi dado, deu 40 bilhões de prejuízo. Entendeu? Mas eles não dizem quanto é que a Petrobras ganhou por manter o seu mercado todo, ao invés de entregar o mercado para as empresas estrangeiras. Quanto que ela lucrou mantendo... O lucro está lá, o resultado, eu já te falei. Maior geração de caixa da empresa foi em 2011, assim, desse jeito. Você está entendendo? Então, o número está lá, ele não vai sumir. Sim. Daqui a 50 anos, ele vai continuar lá. Então, se não vão olhar aquilo que eu estou falando, a verdade, meu amigo, ela boia. Um dia ela boia. Você tá... Por mais que eles tentem esconder, um dia alguém vai lá, esse cara disse que vamos revirar aqui o livro, está tudo lá, os números estão todos lá. E de acordo com o senhor, então, tanto esquerda quanto direita, igual a gente conhece aqui hoje, as duas são a favor de promover essa história para realmente fazer a privatização da Petrobras, né? Sem dúvida, é exatamente isso. Para mim, é aquilo que fala, é tudo farinha do mesmo saco. Não vai mudar nada, não é? A diferença só... Tem alguns que estão aí trabalhando como sendo do partido de Tiradentes, do Barbosa Lima Sobrinho, né? A grande maioria está no partido de Silvério dos Reis. Infelizmente, é essa a verdade do Congresso Nacional. E não é só do Congresso Nacional, não. É como têm sido as decisões, tanto também do Executivo e do Judiciário também, que estão envolvidos e levados por essas mentiras que eu estou falando. Entendi. Entendeu? E você pode falar quem comprou 400 exemplares do seu livro e para onde doou esses exemplares? Não, quem comprou. Não, quem patrocinou isso foi a própria Associação dos Engenheiros da Petrobras. E essa compra, eles doaram esses livros para quem? Para todos os deputados, entendeu? E eu pedi, falei, todos os deputados, menos os do PT. Ah, é? Eu falei, não adianta mandar para o pessoal do PT. O livro, inclusive o livro, eu coloco lá um codinome, não é nem no meu nome, tá? O livro, o título do autor é Doroteu Saturnio, porque Doroteu e Saturnio eram codinomes que eram usados
por Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa na Inconfidência Mineira. Isso. Então, um dos momentos que o Brasil teve de busca de soberania foi na Inconfidência Mineira. A independência de 7 de setembro foi uma independência fictícia, né? Simplesmente sai Portugal, entra Inglaterra e o Brasil continua a colônia. Mas a Inconfidência pretendia criar uma soberania mesmo brasileira, né? E os inconfidentes eles foram degradados, se não foram mortos ou enforcados, entendeu? Foram degradados e acabaram. Mas o ideal deles era de soberania realmente brasileira, diferente da independência de 7 de setembro, que estamos agora, vamos aí passar aí pelos 200 anos. E depois disso, só o período de Getúlio Vargas também, que tentou e se matou por isso, imaginando que estava resolvendo o problema. Não resolveu, os abutres estão todos aí voando, tranquilo, no céu brasileiro, ok? Esse que é o nosso problema. Então eu vou encerrar o nosso podcast Soberano número 2 aqui. Senhor Cláudio, obrigado mais uma vez por essa aula, né? Obrigado por esse incentivo aí de resgatar em cada brasileiro o sentimento de soberania, né? De tirar dos nossos olhos, né, as vendas que nos colocam, e de fato o que você fala é de se pensar muito e ver que tem muita coisa errada e que a gente está o tempo todo enxergando na direção errada. E eu reforço o pedido de, caso você que foi impactado por esse vídeo entende que esse propósito é grande e precisa continuar, né, senhor Cláudio? Entra no site soberanobrasil.com.br, leia os artigos e contribua, faça doação, porque é algo que você iniciou e que precisa desse apoio, né, senhor Cláudio? Sem dúvida, eu que agradeço mais, né, essa oportunidade de estar aqui falando. E, como eu falei, tanto o site, né, quanto a caravana pela soberania, ela depende de doação, de contribuição espontânea, qualquer que seja o valor, por menor que seja, para a gente é muito importante, que mostra que você está apoiando, você está participando, que é isso que a gente quer, que a população brasileira venha a participar disso, que é a única forma que a gente tem de retomar essa soberania brasileira. Tá? Muito obrigado. Entrem lá no site, mandem sugestões, nós estamos lá abertos, tem lá o e-mail, tem o WhatsApp, é só vocês fazerem o contato e fazer toda a sugestão, que nós estamos lá prontos para estudar, ok? Muito obrigado e, quem sabe, vamos ter outras oportunidades aí de conversar mais. Soberano Podcast 2 encerra aqui. Obrigado por ter assistido. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Curta e compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas precisam dessa informação para se tornar um brasileiro maior. Até a próxima. Te vejo lá.